Cerimoniais e cerimonial da final da Copa do Mundo. Esse é o assunto do Café Corporativo dessa semana e quem vem falar conosco vai valer a pena para você. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando sobre cerimoniais e o meu entrevistado é Davi Poit. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, Davi Poit. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns, Aguinaldo, 10 anos de programa, minha quarta vez aqui. Vamos lá. Pois é, né? Já é uma figurinha carimbada aqui no Café Corporativo, porque nós sabemos da competência do professor Poit para falar a respeito desse assunto que nós queremos hoje, até pela proximidade da final da Copa do Mundo, que vai ser agora no próximo final de semana, Davi. E o Brasil ficou pelo caminho, né? Parou lá atrás, na Noruega, mas não tem problema, né? A gente assiste a final do mesmo jeito. Davi, os cerimoniais, eles têm muitos protocolos, não é simplesmente da cabeça das pessoas que organizam. Existe todo um processo e esse processo, ele é quase que universal, né? É isso? É isso, principalmente quando se fala do cerimonial olímpico. O cerimonial olímpico, ele nos empresta muitos ensinamentos e muito do protocolo, ele é repetido nos demais eventos esportivos. Entretanto, no cerimonial da Copa, eles já têm um protocolo um pouquinho diferenciado. E no caso específico da Copa 2026, foi mais diferenciado ainda, né? Foram introduzidas várias mudanças. No que diz respeito, por exemplo, à comparação, no cerimonial olímpico você tem, por exemplo, quase 4 horas de cerimônia de abertura. O cerimonial da Copa precisa e necessita de uma abertura mais rápida, porque normalmente é feito antes de um jogo de futebol. Sim. E aí os organizadores têm a limitação do gramado. Não dá para colocar tudo sobre o gramado e, além disso, você tem que deixar o gramado preparado, molhado, hidratado para a competição. Então esse é um grande problema. E um outro problema que eles conseguiram resolver de uma certa maneira é o espaço, que é muito grande para fazer alguma coisa. E aí eles criaram 2 bandeirões enormes, um de cada país, né, para os 48 países participantes, e estão fazendo uma cerimônia muito bonita. Tá muito bonito, não só na abertura, quanto bonito antes dos jogos também. Agora, essa Copa do Mundo teve um diferencial por ser feita em 3 países. Isso já havia acontecido lá na Coreia e Japão, mas ainda assim era uma distância bem menor, né? E hoje nós temos distâncias grandes. México, Canadá, Estados Unidos. Isso faz a diferença no cerimonial? Eles fizeram algo também diferente, né? Além dos 3 países, eles fizeram 3 aberturas. Então nós tivemos uma abertura no México, que deveria ser a abertura oficial, mas acabou concorrendo com as demais, que foram muito parecidas. Foram aberturas de aproximadamente 30 minutos, feitas 1h30 antes de cada jogo, e aberturas assim que fugiam um pouco ao protocolo esportivo tradicional, mas de qualquer forma entregou um grande show, entregou muito entretenimento para quem estava assistindo, né? Todas as 3 cerimônias foram pautadas em shows musicais, em atividades culturais e demonstrações específicas de cada país sede. É uma chance do país poder se mostrar para o mundo, então cada país foi buscar ali nas suas origens, foi buscar ali nos seus povos uma maneira de transmitir alguma mensagem bonita para o mundo. Mas isso foi combinado, não foi? Ninguém atropelou ninguém não, né? Não, foi bem combinado, foi bem feito, bem organizado, né? Até porque eles trouxeram artistas de peso, né? E os artistas costumam ter muita carisma, e isso contribui muito para o sucesso do show, né? Tá. Você falou a respeito de protocolos, como que funcionam esses protocolos? Existe uma etiqueta, um protocolo já previamente definido que a gente não pode fugir, ou vale a criatividade de cada organização?
de cada organizador. Sempre há espaço para criatividade, sempre, né? Podemos citar assim como a cerimônia de abertura de Paris 2024, a grande mudança, né? Foi extremamente disruptiva ao levar a cerimônia de abertura para o Sena, né? Foi feita ao longo do Rio Sena. Então sempre há espaço, mas sem quebrar também um protocolo específico esportivo. No caso da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, eles não têm um cerimonial rígido no que diz respeito à parte de juramento, juramento do árbitro, entrada do fogo simbólico. Então, eles abrem mão dessas coisas para fazer algo mais rápido e poder adaptar essa cerimônia ao seu espaço, ao seu ambiente, que é o campo de futebol. Eu percebo que tem pessoas que assistem uma Copa do Mundo focadas exclusivamente nos jogos. Independente até de ser o seu próprio país ou outro, mas a pessoa quer ver o jogo de futebol. E existe um outro grupo de pessoas que fica ansiosa para os cerimoniais, tanto de abertura quanto de encerramento. Qual a importância desses cerimoniais para o evento como um todo, Davi? Bom, o cerimonial ele é a chance do país sede ou de quem organiza poder mostrar um monte de coisa e apresentar qualidades, né, atributos do teu evento ou do seu país. Então, o cerimonial sempre é muito importante. E sempre quando a gente fala de cerimonial de abertura, é impossível não falar do cerimonial de abertura olímpico, porque ele acaba sendo um paradigma para os demais cerimoniais. E no caso dos grandes eventos, principalmente os eventos feitos nos Estados Unidos e agora da FIFA, eles estão criando algo diferenciado, né? Então nós tivemos agora esses cerimoniais que a gente pode daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre eles, mas o que é importante é a mensagem de alegria, de euforia, principalmente a entrega de entretenimento. Tanto é que para a final agora, a FIFA pela primeira vez vai fazer um show do intervalo, coisa que a gente só via na NFL, né, no Super Bowl. Então, pela primeira vez, nós veremos isso agora dia 19. Acredito que vai ser um grande sucesso, porque há uma expertise por parte dos americanos a respeito do tema e, obviamente, há um grupo de profissionais envolvidos extremamente competentes. De uma maneira geral, esses shows que são feitos no intervalo, eles também ajudam ao entretenimento daquele público durante aqueles 15 minutos que às vezes estende-se um pouquinho quando tem o show, né, Davi? Aí entra o protocolo, né? O protocolo exige que as coisas aconteçam em determinado momento e com um determinado tempo. E nesse caso, eles vão trabalhar para que realmente os 15 minutos de intervalo sejam obedecidos. Então vai ser tudo feito de uma maneira muito cronometrada, como também está sendo a entrada das bandeiras. Se você verificar, né, eles repetem rigorosamente o cerimonial. Então são 100 voluntários de cada lado de campo que abrem os bandeirões, né, faltando 10 minutos ali para começar a partida. Tem um outro grupo que abre o bandeirão da FIFA no centro do gramado, dizendo FIFA 2026, né, Campeonato Mundial de Futebol. E aí tem a entrada das bandeiras, a entrada dos árbitros, de todas as delegações. Então isso se repete de uma maneira muito rigorosa, muito formal e dentro de um determinado tempo, né? Por isso que é importante, Aguinaldo, a gente entender a diferença da etiqueta, do protocolo e do cerimonial. O cerimonial como um todo, né, do começo ao fim, tudo o que acontece, o protocolo, o momento que cada coisa acontece, e a etiqueta, a roupa que a pessoa veste, né, a maneira que ela se porta, a maneira que ela usa o cabelo, né, tudo isso aí é utilizado como etiqueta. Mesmo assim, acontecem alguns imprevistos? Sempre acontece, né, você está lidando com seres humanos, né, e o ser humano, quando ele fica muito estressado, ou ele fica muito emocionado ou emotivo, aí acontecem algumas coisas curiosas, né? A Copa do Mundo recentemente teve um voluntário, um dos 100 voluntários estava eles desenrolaram a bandeira, na hora de enrolar a bandeira, ele literalmente caiu e se enrolou na bandeira. E as pessoas continuaram rolando, então ele ficou dentro da bandeira sendo enrolado, e aí foi um outro trabalho também para desenrolar, né? Tirar o tadinho dali, foi né? a bandeira da Tcheca, né? Então foi bem engraçado e acontece, né? Foi um descuido, né? Deu uma bobeada
e aí foi enrolado. Eu fico imaginando levando o sujeito para dentro do vestiário. E aí entra aquilo que a gente falou, que é o tempo, né? Então, quando acontece isso, além de engraçado, você exige uma medida de emergência. Sim. Então, o gerenciamento de crise tem que ser rápido. Então, há uma certa aflição porque as pessoas querem resolver rápido, porque o tempo continua passando, né? Vou fazer um intervalinho. Na volta do intervalo, eu quero falar um pouco mais também a respeito de todos esses símbolos nacionais, como, por exemplo, a bandeira, mas de outros pontos interessantes também dos cerimoniais, tanto de abertura quanto de encerramento da Copa. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre golpe envolvendo planos de saúde. Criminosos estão utilizando informações sobre consultas e exames médicos para aplicarem golpes contra beneficiários de planos de saúde. A fraude geralmente começa com uma ligação telefônica na qual o interlocutor informa que os exames do paciente já se encontram concluídos e que o plano de saúde passou a oferecer a entrega dos resultados diretamente em sua residência. Confiando na informação, muitas vítimas fornecem seu endereço residencial para o suposto serviço de entrega. Posteriormente, indivíduos mal intencionados comparecem ao local informado e podem praticar furtos, roubos e outros crimes, colocando em risco a segurança de toda a família. Como se proteger? Nunca forneça seu endereço ou dados pessoais durante ligações não solicitadas. Desconfie de ofertas ou benefícios não comunicados oficialmente pelo seu plano de saúde. Antes de aceitar qualquer serviço, consulte nos canais oficiais da operadora de saúde. Verifique no site do plano de saúde se o serviço realmente existe. E, em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a central de atendimento ao consumidor do seu plano. Lembre-se, criminosos utilizam informações aparentemente legítimas para conquistar a confiança das vítimas. A segurança começa com informação e prevenção. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o professor Davi Poit. Professor Davi Poit, que além de professor, ele também é atleta de diversos esportes, né? Tiro, né, Davi? Tiro, karatê. Karatê. De vez em quando eu faço um pouquinho de xadrez. Um pouquinho de xadrez só. E uma curiosidade sobre o professor Poit é que, na época, na oportunidade das Olimpíadas realizadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando a tocha olímpica rodou o país, o professor Poit foi quem carregou o símbolo, né, o fogo olímpico aqui pela cidade de Jundiaí. Ele e mais algumas pessoas, né, professor? Sim, sem dúvida. Então, é uma celebridade jundiaiense e também autor de alguns livros, né? Cerimonial e Protocolo Esportivo, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e também Organização de Eventos Esportivos, também um outro livro do professor Davi Poit. Eu falo tanto que ele é uma celebridade jundiaiense que tem, inclusive, bandeirinha de Jundiaí aqui na capa da 5ª edição. Abertura e encerramento têm finalidades diferentes, correto? Sim. Qual é a finalidade exata dessas cerimônias, além do entretenimento, além de agradar o público? O nome da abertura ele é muito feliz, né? Porque está dizendo que está abrindo um grande evento, e aí você tem um protocolo específico, né? Pegando o evento olímpico, você tem um acendimento da pira, por exemplo. Uhum. E depois você tem um encerramento que está dizendo que está acabando o evento. E, curiosamente, ele termina
com a extinção do fogo simbólico. Então, isso fica muito claro que naquele momento o mundo para, as guerras param, né, a origem por trás do momento olímpico, para que seja celebrada as competições. Agora, uma grande curiosidade, né, você falou cerimônia, abertura e encerramento, e a gente estava fazendo uma comparação sobre Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Se você vai para os Jogos Olímpicos, você tem os mais diversos eventos. E o ingresso mais caro de todos os eventos olímpicos é a cerimônia de abertura. Chega às vezes a custar o dobro, o triplo do outro ingresso, do segundo ingresso. Então, realmente é caríssima a cerimônia de abertura por conta da mensagem que é transmitida, por conta da tradição, da beleza e tudo mais. Já na Copa é o contrário. Né? O jogo mais caro é o jogo da final, Sim, é o encerramento. Porque né? é onde sai o campeão, né? Exatamente, o campeão geral da Copa do Mundo. Então, essas curiosidades fazem a diferença e explicam um pouquinho. A grande novidade, como eu já falei, é que na final da Copa, pela primeira vez, vai ter um show também, porque até então as pessoas só compravam o ingresso para ver o jogo. Então agora vai ver o jogo e vai poder ver um show. Só não sei que horas que a pessoa vai sair para comprar pipoca e para usar o banheiro. Não né? dá, porque né? vai ficar o tempo todo. Vai ficar o tempo todo ali. E são os dois maiores eventos mundiais? Olimpíadas São os dois Copa? maiores. Quando você fala planetariamente, são os dois maiores, porque você vê, os Jogos Olímpicos envolvem 205, 206 países por edição. A Copa do Mundo também envolve em torno de 200 países, que terminada agora a Copa, já começa a classificação para a Copa de 2030. Né? E essa classificação vai até definir os outros 48 países. Lembrando que neste ano está sendo feito em 3 países, em 2030 serão 6 países. Né? Porque será feita naquela região da Espanha, não é isso? Eles começam aqui no Uruguai. Né, porque vão fazer aí 100 anos de Copa do Mundo, comemorativo aos 100 anos de Copa do Mundo, Paraguai e Argentina, depois Marrocos, Espanha e Portugal. Então vai ser também uma parte, aí, uma logística complexa, né? São 6 países diferentes e pelo menos 3 culturas diferentes. Você tem a cultura sul-americana, você tem a cultura ibérica, e você tem cultura africana, marroquina. E aí, esse é um ponto que me traz também a oportunidade de perguntar algo que eu deixei no ar no primeiro bloco, sobre os símbolos nacionais. Nós percebemos que pelo menos 2 bandeiras não foram colocadas no chão. Elas permaneceram sendo seguradas o tempo todo pelos voluntários. Isso também é um protocolo que tem a ver com o símbolo nacional daquele país em questão, não é isso? Sim, o protocolo deve atender à legislação do país sede, obviamente, mas quando você tem um convidado internacional, tem que ter muita atenção com as leis, crendices, religiões, né, e para atender e não criar nenhuma gafe internacional. Então, no caso da Copa, tanto a Arábia Saudita como o Iraque tiveram, todas as vezes que eles jogaram, a bandeira não tocou no chão. E aí, obviamente, a bandeira do time do lado, da seleção do lado, não tocava também por uma questão de isonomia, né? Então, isso foi obedecido. E principalmente por conta dos dísticos que estavam escritos nessas bandeiras, né? Então, no caso da bandeira da Arábia, está lá escrito Deus é o maior e Maomé é o mensageiro dele. E no caso do Iraque, Deus é o maior. Então, por conta dessa legenda, né, relacionada à religião, há um respeito muito grande e isso aí geraria um problema internacional muito grave caso essas bandeiras tocassem ao solo. Isso também já, obviamente que é muito bem combinadinho antes. Mas existem outros protocolos ligados a símbolos nacionais que precisam ser observados? Em relação, em especial, aos símbolos brasileiros, professor, existe algum deles que precisa ser observado por um país anfitrião? Então, depende de como vai ser utilizado o símbolo nacional, né? A FIFA também fez uma coisa interessante, que foi, por exemplo, ampliar um pouquinho a duração dos hinos. Normalmente, em eventos dessa magnitude, eles usam 20 a 30 segundos de hino, há um combinado, e faz isso para todo mundo. E no caso do hino nacional, como todo mundo pode ter observado, foi tocado toda a primeira parte, né? Se você for ver pelo que está na lei atual, o hino nacional sempre tem que ser tocado inteiro, né? Então há um ajuste aí de uma aproximação
entre os países para que algumas coisas possam ocorrer e não prejudicar o espetáculo. Né? Tem hinos que duram 4, 5, 6 minutos. Né? Nós temos aqui no Brasil o caso do hino do Acre, que são 10 minutos de duração. Então, ficaria praticamente impossível num evento como esse, que as transmissões são todas feitas via satélites para 200 países, né? Gastar um tempo tão grande com 2 hinos enormes. Né? Então, isso deixou o espetáculo muito bonito e o hino brasileiro foi um verdadeiro show. Tá bom. Professor Davi Poit, vamos para mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com um encerramento aqui com mais cafeína. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína no nosso café corporativo de hoje, falando ainda com o professor Davi Poit, ele que veio falar a respeito dos cerimoniais de abertura e fechamento e encerramento da Copa do Mundo que ocorre agora no próximo final de semana. Professor Poit, além das cerimônias de abertura e fechamento, a gente estava falando um pouco aqui no intervalo sobre a cerimônia do início dos jogos, onde os atletas, normalmente, os 11 titulares, se colocam lado a lado com o trio de arbitragem para cantarem o hino nacional. E esse ano foi um pouquinho diferente, né? Eu acho que a FIFA acertou e acertou muito fazendo essa diferenciação e acredito também que deva ser agora um modus operandi dos próximos campeonatos, né? Porque acaba sendo um paradigma. E essa ideia anterior que se tinha dos 11 atletas era complicado, porque de repente entravam 2, 3 atletas que ninguém nunca tinha visto, né? Então agora, no caso da Copa, os 26 atletas inscritos desfilam, né, e são apresentados como atletas do seu país. Veja o caso da Noruega, teve um jogo contra a França que ela não usou os titulares, usou só os reservas. Então todo mundo já conhecia, porque eles já tinham sido apresentados nas cerimônias de abertura. Então acho que essa ideia dos 26 atletas foi excelente, né, faz jus, o evento vive em prol do atleta, o atleta é a estrela principal, então faz todo sentido apresentá-los. Só que quando eles entram, eles passam por um corredor com vários pórticos e com 10 ou 12 bandeiras de cada lado. Só que a FIFA, ao meu ver, ela podia ser um pouco mais criativa, porque ela usa só a bandeira da FIFA e a bandeira do país que está jogando de um lado e do outro lado, do país do outro lado. E essas bandeiras se repetem. Né? Eu acho que, como são várias bandeiras, eles poderiam utilizar, por exemplo, as bandeiras dos países que estão jogando, as bandeiras da FIFA, uma de cada lado, as bandeiras dos países sede e as bandeiras dos 8 países que já venceram a Copa do Mundo. Então ficaria uma coisa bem mais bacana, né? E mais participativa. Então seria um reparo que eu colocaria. E uma última coisa que eu lembrei agora, antes também da gente encerrar o programa, é que já virou um protocolo também, em algumas seleções, de usar a bandeirinha do país adversário no uniforme. Isso é uma forma de deixar histórico, até de agradecer o seu adversário por estar ali. Eu acredito que isso aí tem uma finalidade histórica mesmo, porque, veja, até pouco tempo era muito mais difícil essas confecções, né? Confeccionar alguma coisa isolada. Hoje se tornou muito fácil. Então, praticamente todas as seleções adotaram a ideia de ter o time e a data. Então, quando há uma troca de camiseta, a camiseta, por exemplo, já está pronta para o museu, né? Porque já tem o país que jogou e já tem o horário. E o que é engraçado é que isso talvez tenha começado com algumas ações de marketing, né? Porque você vai em grandes eventos como esse, numa Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, e o copo que você bebe lá do refrigerante ou da cerveja, ele vem a data e o evento que você está participando. Então, você quer levar para casa, né? Então, acho que essa ideia foi para a camiseta também e vai ficar, né? Imagina isso daqui a 100 anos, né, professor? Pois é.
Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Espero que novamente nós tenhamos essa oportunidade em outras circunstâncias. Espero que tenhamos muitas Copas e Olimpíadas ainda para trazê-lo aqui para falar sobre. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Prazer estar aqui com você. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você pode acessar o nosso acervo em youtube.com.br/Café Corporativo, com mais de 400 programas nesta universidade em sua tela. Até a próxima semana. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.